O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala de uma tristeza que é boa, uma tristeza que faz bem. Nós estamos ouvindo nessas últimas semanas todo o discurso de Jesus, o último discurso de Jesus aos discípulos na Santa Ceia. E ontem Jesus falou do Espírito Santo como o defensor, como o Espírito da verdade. E hoje Jesus fala então: agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me vai me perguntar para onde vais. Havia um silêncio ali, o silêncio da tristeza. Jesus mesmo vai dizer: mas porque eu disse isso, que eu volto para Deus, a tristeza encheu os vossos corações. A tristeza de perder Jesus. Vamos nos colocar no lugar desses homens, dos discípulos, que haviam verdadeiramente abandonado tudo por causa de Jesus. Eles haviam de verdade mudado de vida, de rotina, de tudo, por causa de Jesus. E conviveram com Jesus 3 anos. O discipulado era viver colado, grudado com o mestre. Onde Jesus ia, os 12 iam juntos. Então, ser discípulo é diferente de ser bom católico. Eu vou na missa domingo. Era viver junto, é mudar a vida mesmo. Agora vamos imaginar que, somado a isso e junto com isso, fizeram isso por Jesus. E Jesus devia ser, com certeza era, uma pessoa extremamente agradável. Sem, contudo, todavia, entretanto, sem deixar de ser uma pessoa extremamente desafiante. A gente é capaz de imaginar que estar do lado de Jesus era algo fascinante, agradável e ao mesmo tempo fascinante. Porque Jesus era grande, era elegante, era santo. E conviver com gente mais bem talhada e polida do que nós, ao mesmo tempo que é muito gostoso, também é desafiante. Mas fato é, meus irmãos, esses homens, os discípulos, amavam Jesus e amavam muito. E eles estão ali na última noite com Jesus, como que se despedindo e não querendo acreditar que amanhã, no mesmo horário, ele não está aqui, porque vão ter matado ele. Que coisa, né? Então Jesus diz: a tristeza invadiu os vossos corações. Então normal essa tristeza, bonita essa tristeza. A tristeza de quem perde ou sabe que precisa perder, sabe que precisa deixar partir. E aí Jesus vai dizer algo hoje então: é bom para vós que eu parta, ou seja, é bom para vós essa tristeza. E essa minha partida que causa tristeza, é bom. E aqui está, acho que um primeiro ponto para a gente parar de viver surtando e correndo atrás de remédio, de macumba, de milagre, de desespero. A gente precisa aprender a conviver com a tristeza. Não é gostar de ser triste, não é ficar requentando tristeza que já não devia mais estar entristecendo. Porque tem gente que gosta, isso é doença. Ou é manha, né? Mas a gente precisa, povo de Deus, aprender a conviver com a tristeza. Então, um negócio que faz parte dessa vida, que é a tristeza. O sol e a chuva, o dia e a noite, a alegria
E a tristeza, a gente precisa aprender a conviver com tristeza, com dias ruins, com ciclos difíceis. Nem todo dia é primavera, verão, tem outono e inverno, E como o ser humano tem sofrido para conviver com a tristeza e para entender a bondade de algumas coisas que nos entristecem. Então existem as tristezas que a gente não escolhe, fruto de uma doença, da morte de alguém, da despedida de uma pessoa, não é? De um filho que chegou a hora, fez um concurso, uma prova, vai mudar em outra cidade, as tristezas da vida. Mas também as tristezas, meus irmãos, que Deus nos pede. Às vezes Deus pede a você algo, a conversão em muitas pessoas ela gera tristeza. Quaresma. E Deus está falando com a pessoa. Você tem certeza, Jesus? O senhor está pedindo mesmo minha cerveja? Ai, meu Deus do céu. Não é? Chega a Quaresma, quarta-feira de cinza, o Espírito Santo fala dentro da pessoa. Vai tomar cerveja não. Só na Páscoa agora. Na hora, eu falo, nossa, mas os aniversários da minha família, tudo cai na Quaresma. O churrasco, tudo vai ser agora. O senhor tem... Dá uma tristeza. Não é? Deus pede o chocolate, dá uma tristeza. Deus pede a castidade. Vai esperar casar agora que você está entendendo as coisas. Nossa Senhora, é um velório dentro da pessoa. Mas olha o que Jesus está dizendo. É bom essa tristeza. Tem tristeza que faz bem. E nós precisamos aprender, meus irmãos, a conviver com a tristeza e parar de identificar que tudo aquilo que me entristece ou tira o sorriso bobo da cara vem do diabo ou é uma injustiça contra mim. Olha o que Jesus está dizendo. É bom para você essa tristeza. É bom. Faz parte da vida e nós precisamos aprender a conviver com a tristeza sem se dopar. A gente precisa parar de se assustar com a dor. Acho que é uma das coisas que eu mais falo para as pessoas quando vêm conversar comigo, confessar ou partilhar, seja lá o que for, e vem dizer que, enfim, está passando por um momento muito difícil. Uma das coisas que eu mais falo é só não se assuste com isso aí que você está sentindo. Pode ser homem ou mulher, porque não está fácil. Está aqui o lencinho, posso soprar, vontade. Está tudo certo. Tem que ir no médico coisa nenhuma. Ué, morreu, você quer rir? Para que ir no médico? Para ficar idiota? Para tomar um negócio que impeça você de chorar o marido, de chorar o filho, de chorar a vida? Tem que chorar. Qual é o problema da tristeza? A tristeza faz parte da vida. Ponto 1. Ponto 2, a boa notícia. Você e eu damos conta, somos capazes de viver qualquer tristeza. Qualquer tristeza, meus irmãos. Nós estamos à altura de qualquer tristeza. Se nós não estivéssemos à altura daquela tristeza, Deus não tinha permitido acontecer. E aí vamos colocar uma pergunta para nós. Nós somos a primeira geração, o primeiro ciclo do mundo que conhece remédio de psicólogo e psiquiatra. A primeira. Isso nunca existiu no mundo. Até 50, 60 anos atrás, eu acho. Posso estar errado. Pouco mais ou pouco menos. Como é que o povo viveu até 40 anos atrás? O mundo não começou há 40 anos atrás, começou? Só de Jesus para cá faz 2000 anos. Como é que o povo viveu? Como é que as pessoas atravessaram a vida? Baseadas num fato, meu irmão, nós estamos à altura da vida. Você está à altura desse filho maluco que você pôs no mundo, que só te envergonha. Você está à altura dessa filha que você não sabe por que você pariu essa menina, ela só te causa desgosto? Então, você está à altura dela. Você está à altura desse marido, não sei porque casou também. Você está à altura dessa esposa, eu estou à altura dessa paróquia, porque a vida sempre foi assim, o mundo sempre foi assim, e nós estamos à altura de ir em velório, nós estamos à altura de ser traído, nós estamos à altura de ser caluniado, nós estamos à altura de ser pobre enquanto todo mundo fica rico, nós estamos à altura de ser trapaceado na vida financeira, está tudo certo, apesar de estar tudo errado. Nós estamos à altura, porque o mundo não começou há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 40 anos atrás. Tempos atrás, deve estar com um mês isso. Eu vi
um vídeo no Instagram muito bonito, 2 vídeos muito bonitos, de coisa de 5, 7 minutos, do padre Fábio de Mello, que ele perdeu a mãe dele. Ele é todo poético, né? Tem a capacidade também de mergulhar, seja na alegria ou na tristeza, e perdeu a mãe, ele era muito unido à mãe. Aí eu vi duas falas dele muito bonitas sobre morte, tristeza, coisa assim, e acabei vendo outros, porque aí o YouTube te manda outras coisas, né? E o Instagram também. Dele falando de quando ele teve a síndrome do pânico e ele precisou ser medicado mesmo, porque ele, né, entrou num estado onde ele não se governava mais, lá por coisa de 15 dias, um mês, precisou ser cuidado mesmo. Mas ele dizendo que mesmo dentro daquele ciclo, ele diz para ele mesmo: eu preciso encontrar um modo de viver sem depender dessas coisas. E veja, meus irmãos, nós estamos à altura de racionalizar essas coisas, não é de ser frio e indiferente à vida, mas como o padre partilhava, ele com as situações dele, eu preciso dar um jeito de viver, eu estou à altura da vida. Ué, como que não estou? Nós estamos à altura, meus irmãos, das maiores tragédias e perdas. Nós estamos à altura na capacidade, como uma árvore no inverno, no outono, que perde todas as suas folhas e fica só o tronco. Nós somos capazes de ficar em pé. Às vezes com muito sofrimento, às vezes a muito custo. Mas olha, nós precisamos retomar todos nós, em nós, a nossa capacidade de lidar com tristeza, com frustração, com não pode. Você quer? Quero, mas não posso, não é agora, não deu certo para mim, sem ficar se perguntando por que deu certo para ela. Muitas nossas tristezas, na verdade, são ciúmes, é inveja da vida, da existência. Olha o que Jesus está dizendo, é bom, a tristeza dessa noite ela é boa, faz parte, e ninguém precisa de nada para atravessar isso, a não ser fé, paciência, esperança e humildade. E humildade. Talvez foram essas coisas que estavam no coração de Nossa Senhora, quando diante da cruz e o filho nu, todo chagado, ela não enlouqueceu diante daquela dor. Aquela dor não deixou Nossa Senhora doida. Por quê? Porque talvez pensou, eu não sou a única mãe que passa por isso. Você encontra algo da fé em você que te mantém de pé, que te mantém lúcido e que nos faz colher da tristeza os seus frutos. Meu irmão, quem está dopado não colhe da tristeza o fruto que vem nela, como também não colhe da alegria. A gente precisa estar sóbrio para tirar o fruto que está guardado ali dentro daquele sentimento muito bom, ou hoje falando de um sentimento muito ruim, muito desconfortável. A tristeza, a perda, a renúncia, o rompimento. Então, meus queridos, até ontem o mundo existiu com dores iguais às suas, com dores iguais às minhas, e as pessoas atravessaram. E nós precisamos ser capazes de atravessar também. Nós precisamos ser capazes de atravessar também. Não é feio estar triste, não é pecado sentir saudade, não é pecado sentir medo, se sentir pequeno diante da situação, da coisa. Está tudo certo. Pecado é fugir da vida. Pecado é trancar a porta pela qual Deus queria vir até mim. E quem disse que Deus quer vir até mim somente através dos meus sorrisos e dos meus sucessos? Não é verdade? Porque quem disse que eu acolho Deus quando a porta que eu abro para Ele é a porta do sucesso e da alegria? Às vezes na nossa vida, quando as portas que temos para Deus entrar, está escrito sucesso, alegria, prazer, saúde, juventude, dinheiro, ela está sempre fechada para Deus. Às vezes a única porta que a gente consegue abrir ou criar espaço para Deus entrar é justamente do dor, do sofrimento, de um desconforto, da tristeza, de um período difícil da vida. Então olha lá, é bom para vós que eu parta, essa tristeza não é ruim. Porque se eu não for, e aí Jesus então, agora vai fazer toda a teologia do Espírito Santo, né? Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Olha só, terminou o ciclo de Jesus. Como é que Jesus continua no mundo agora? Através do Espírito Santo. Então vai virar a página, vai trocar a etapa da vida. Se eu não for, vocês querem que eu fique? Eu fico, mas se eu não for, não vem, escolhe. Por isso que na vida a gente não pode ter tudo, né? Por isso que um dos métodos da educação
é fazer escolher. Escolhe, filho, qual que você quer? Não, tem que escolher um. Pode dar os dois. Tem que escolher um. Você podia até dar os dois. A questão não é se você pode dar os dois. A questão é que não faz bem ganhar os dois. Tem que escolher um. Escolhe um. A escolha purifica. A escolha amadurece. Olha o que Jesus está dizendo. Só que se eu não for, não vem o Espírito Santo. Decide o que vocês querem. Escolha difícil, né? Mas olha lá, se eu não for, não virá o defensor. Mas se eu for, eu o mandarei. Cristo vai mandar o Espírito Santo, o defensor. O dom de Jesus ressuscitado é o Espírito Santo, que nós vamos celebrar em Pentecostes. E o Espírito Santo tem uma missão. Quando ele vier, ele demonstrará ao mundo, ele torna claro, em que consistem 3 coisas que têm consistência, não são ideias vagas, à toa e bobas. Em que consiste? Tem consistência, tem essência. O pecado, a justiça e o julgamento. 3 coisas que o Espírito Santo quer mostrar para nós no que consiste, não é conversa mole, não é coisa de véia, não é conversa de padre. Tem consistência. Olha o que diz Jesus. E quando vier, ele demonstrar no que consiste essas 3 coisas aqui. Pecado, justiça e julgamento. Aqui tem uma lógica, olhando para o padre. Se tem o pecado, precisa ter a justiça, a justificação do pecado, que é a possibilidade da salvação. Se tem pecado, se tem justiça, vai ter um julgamento diante do que a gente faz com isso. Nós somos julgados pelas nossas respostas a Deus. Muito mais do que pelas nossas atitudes, meus irmãos. Nós vamos ser julgados pelas nossas respostas. Porque talvez na hora da atitude você era burro, você era ignorante, você não sabia, era meio aloprado da cabeça, era meio desviado do bom caminho, meio desgovernado por falsas amizades, seja lá o que for. Todo mundo tem um motivo para pecar. Nosso maior problema não é o pecado. Nosso maior problema é a resposta a Deus. Porque a partir do momento que Deus fala, que Deus estende os braços a nós, aí mudou de figura, hein? Aí mudou de figura. Olha o que ele diz então. O pecado, o próprio Jesus vai explicar. O pecado, porque não acreditaram em mim. E aí nós temos a primeira leitura de hoje, que é extraordinária, né? Para nos explicar o pecado, a justiça e o julgamento que vem da fé. Naqueles dias, diz lá então que Paulo está lá em Filipos. E os filipenses tudo revoltou com Paulo, com Silas, os magistrados, os poderosos. Prenderam os 2 e mandaram açoitá-los com vara. Paulo está no cárcere, na prisão de Filipos, numa cadeia. E aí então vão ser presos. Ele e o Silas estão presos. E estão guardados com toda a segurança. E aí então diz lá, o carcereiro levou eles para o fundo da prisão e prendeu os pés deles num tronco. Com aquelas bolas de ferro, aquelas coisas todas lá. Meia-noite, presos. Porque fizeram lá umas curas e porque pregaram. Meia-noite presos depois de terem tomado uma surra de vara. E no costume deles eram 40 varadas cada soldado, vezes 2, 80. 80 varadas nas costas, bem dada mesmo. Então tá lá os 2. Chagados nas costas. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. E os outros prisioneiros escutavam. Gente, que coisa extraordinária. O que Paulo e Silas nos ensinam aqui? É meia-noite. Devia ser um costume dos 2, fazer vigília, sei lá o que era isso aqui, cantar uns hinos para Deus. Só que naqueles dias, eles foram presos, injustiçados e apanharam. O que eles fizeram? Cantaram os hinos para Deus. Ai, sei. Ando meio estranha, por isso que eu não estou indo muito. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Não entendi. Eu estou passando uns momentos aí, padre. Ixi, se eu for contar para o senhor, eu vou ficar o dia inteiro. Sei que o senhor não tem tempo. Nossa, mas assim, melhorando essa fase, a gente volta. Melhorando esse tempo, a gente aparece. Eu não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. E você sabe quem não entendeu você? Paulo e Silas, 2 homens que estão na cadeia, sem o couro das costas, literalmente.
cantando hinos a Deus. Por quê? Porque a surra que eu tomo não muda quem Deus é. E a surra que eu tomo não muda o que Deus merece. Então, tá lá os dois fazendo o que faziam. Devia estar desafinando, não devia não estar alcançando as notas, porque com dor a voz não sai. Mas estavam cantando os seus hinos a Deus. E os outros presos, tudo escutando e pensando, esses dois loucos, né? Cantando hinos a Deus. Mas é a fé, meus irmãos, é a paz, é o foco, é a segurança da vida, é a maturidade. Olha a maturidade, a grandeza de alma de Paulo e Silas. Que coisa! Cantando hinos a Deus. Padre Léo dizia, né, que a lamúria é o rosário do diabo, né? E que quem se lamenta canta hino para o demônio. E é verdade mesmo, gente. Como a gente troca com facilidade o louvor pela lamúria. Como a gente troca com facilidade o que sai da nossa boca por causa daquilo que nos aconteceu. E você sabe que tudo que você fala, tudo que você repete, ganha tamanho. Não é isso? Então vou dar uma dica para as mulheres casadas aqui. Erga a mão para eu ver quem é casada. Essa dica vale ouro. Erga a mão as mulheres casadas. Para de falar dos defeitos do seu marido. Ai, padre, é que o senhor não conhece. Não estou dizendo que ele não tem o defeito. Para de falar dos defeitos dele. Porque quanto mais você fala do defeito dele, maior fica. Não fica? Fica. Tá rindo do que te faz chorar, né, filho? É experiência de vida, né, querido? Os homens casados, erga a mão aí, que eu vou te dar uma dica que vale ouro. Quem é casado aí? Casado? Para de falar dos defeitos dessa mulher. Porque quanto mais você fala, maior fica. Gente, tudo na vida é assim, não é? Tudo que a gente coloca o olho e fica falando em cima, fica gigante. E às vezes quem está de fora enxerga isso melhor, por isso que fala assim, ai mãe, de novo esse assunto. Muda ninguém aguenta mais não adianta falar. Por isso que quem está de fora fala para você, para o senhor, amor, pai, chega de novo essa história, tudo com o tio, de 18 anos atrás, que te passou a perna em meia vaca lá, na hora de vender as vacas da avó que morreu. Pelo amor de Deus, já foi isso aí, meia vaca. Nós já fizemos até churrasco da vaca, esquece a vaca. Paulo e Silas estão engrandecendo e tornando grande Deus. Por quê, meu irmão? Fico imaginando Paulo e Silas, você sendo preso e chicoteado. O que acontece com o Deus que você crê nessa hora? Ele fica pequenininho. É ou não é? Quando a gente toma uma cacetada da vida do outro, o que acontece com Jesus, que a gente tanto ama? Com a Nossa Senhora, que a gente tanto tem fé, ela encolhe. Não é isso que tem acontecido no coração de tantas pessoas no momento da dor? O Deus que era grande estava na camiseta. A Nossa Senhora, tão bonita, deu até trabalho de encaixar na parede. Coisa mais linda a Nossa Senhora que tinha na casa. No momento da dor, você passa que você nem enxerga a santa. É ou não é? A gente vai ficando tão assim, tão assim, que você passa e fala, gente, olha, tem uma semana que eu não olho para minha Nossa Senhora. Eu passo aqui, se brincar, eu trombo com Jesus misericordioso, mas não paro mais, não olho para Ele. Porque na hora da dor, meu irmão, Deus, fica desse tamaninho. A dor só faz Deus ficar grandão para quem tem a atitude de Paulo e Silas, se voltar para Deus, lembrar de Deus, cantar sobre Deus, rezar. Se não, por si só, encolhe, fica pequeno, desaparece do nosso olhar. A dor é um negócio difícil de lidar, mas eles estão lá cantando. E aí então, diz lá, de repente Deus faz um milagre em favor daqueles dois apóstolos. Como que um terremoto violento começa a sacudir os alicerces da prisão. E as portas se abrem. E as correntes de todos se soltam. Não só dos dois. Não só dos dois. Porque Paulo e Silas, eles mudaram o ambiente. A corrente de todos se soltam, diz a palavra. E o carcereiro, coitadinho, acordou. Ele está dormindo. Estava dormindo, de vez de louvar junto, cantar junto, aproveitou para ser fundo musical, puxou a paia. Ele acorda então com o barulho de corrente caindo no chão. Quando ele vê as portas da prisão abertas, tudo escuro, né? Não tinha eletricidade, era meio da madrugada, era meia-noite. O que o carcereiro pensou? Que eles todos tinham fugido, então ele puxou da espada e ia se suicidar. Por quê?
que naquele tempo funcionava assim a lei dos cárceres. Você vai cuidar desse prisioneiro aqui, né? Colocava a guarda. Se ele foge ou morre antes da hora, você morre. Então você tem que cuidar como se fosse você. Se ele fugir, você morre. Ou se ele morrer aí dentro, sei lá de que jeito, antes do julgamento dele, você morre. É o preço da coisa. Então quando o carcereiro vê tudo aberto, naquele escuro, na hora ele nem entrou para olhar, e falou: foi todo mundo embora, vão me matar. Né? A pena de morte deles. Então, ele mesmo já ia fazer o serviço. Paulo então grita com voz forte: não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então, pediu tochas, correu para dentro e viu Paulo e Silas. Olha, gente, que ansiedade não faz, coitadinho. Ia se matar antes da hora. Você imaginou se ele se mata? Aí todo mundo acende as tochas. Por que você se matou? É defunto, não fala, né? Mas, porque eu... Olha a ansiedade. Acende a tocha primeiro, amigo. Olhe de novo esse negócio. Vê se você viu direito antes de você pensar que é o fim da sua vida. Acende a tocha. Acendeu a tocha, estava todo ali. Ele tremendo cai aos pés de Paulo e Silas, porque ele sabe que foi Paulo e Silas. E por causa de Paulo e Silas que aquela coisa extraordinária aconteceu. E aí ele vai perguntar então a Paulo e Silas a pergunta mais importante da vida. Será que você já fez essa pergunta? Presta atenção. A pergunta mais importante que o ser humano tem que fazer na vida, a si mesmo e para alguém. A si mesmo e para Deus. Essa é a pergunta mais importante da vida. Não é com quem você vai casar, se vai casar, se é esse emprego ou é aquele emprego, se é esse curso ou aquele. Não é essa a pergunta mais importante da vida. Se é hora de ter filho. Essa não é a pergunta mais importante da vida. A pergunta mais importante da vida. Ele pergunta a Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Gente, o que aquele homem entendeu na hora que ele viu um milagre? E aqui está, meu querido e minha querida, eu já estou voltando para o Evangelho, tente ficar acordado. Isso é muito importante, porque nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Jesus está falando que o Espírito Santo vai revelar no que consiste o pecado. E Jesus disse que o pecado não é sexo, não é cachaça, isso é tudo filho do pecado. O pecado que é não crer em mim. Nessa leitura, nós estamos diante de um homem que viu um negócio que ele nunca tinha visto antes. Ele viveu um terremoto que ele nunca tinha vivido na vida. Não tem terremoto em Filipos até hoje, nunca mais teve. Nunca tinha tido, nunca mais teve. Você pode ir para Filipos, construir tua casa, o teto não cai na cabeça. Lá não tem terremoto. Ele viu um negócio que ele nunca tinha visto. E sentiu dentro de si um medo, uma emoção, uma adrenalina que ele nunca tinha sentido. E ele constatou que não foi o ser humano que fez aquilo ali. Não foi Paulo que cortou com a serrinha. Não foi. Então esse homem teve uma graça muito grande diante disso. O que eu faço para me salvar? Porque na hora em que tudo aquilo aconteceu, o que ele sentiu e soube? Eu sou um pecador. Esse tal de Deus existe mesmo. E se esse tal de Deus aí existe mesmo, eu preciso mudar de vida. Meus irmãos, todos nós já passamos por algum terremoto na vida. E todos nós, em algum terremoto da vida, vimos Deus agir. Todos nós já passamos por algo na vida, sobrevivemos a esse algo, saímos e atravessamos esse algo, e você sabe, não foi você que se saiu-se a si mesmo dali, nem foi ninguém que te tirou. Todo mundo já viveu umas 3, 4 coisas nessa vida que você falou, foi Deus. Só que, e a pergunta foi feita? Foi feita e foi respondida? Gente, Deus tira a gente de cada sinuca de bico. Você desculpa o padre falar, o inferno, gente, tem que existir. O ser humano é uma coisa assim, misteriosa mesmo, Deus nos livre. Quem está de pé, diz Paulo, quem julga está de pé, cuidado para não cair, né? Mas meu irmão, como é que pode viver um milagre e querer arrumar aquele 1% de vai que não foi milagre para continuar vivendo a mesma vida? Como é que pode?
E aqui veja só você, diante daquele fato, quem foi que perguntou para Paulo, o que eu faço para me salvar? Onde é que eu tenho que mudar? Todo mundo fez a pergunta? Não, todo mundo viu o terremoto, todo mundo viu o milagre, e teve gente que pegou e saiu correndo, para aproveitar o milagre, né? Porque estava tudo livre, a cadeia abriu. Não foi todo mundo que foi até Paulo e Silas, que estava cantando, todo mundo sabia que aquelas correntes caíram e as portas, e o cadeado caiu, por causa do Deus que o Paulo estava cantando. Eu pergunto, quantos foram até Paulo perguntar, ô Paulo, esse Jesus aí que você estava cantando aí para ele aí, como é que eu faço para ele mudar minha vida, para ele me salvar? A maioria, meu irmão, quis nem saber nem do Paulo, nem do Jesus do Paulo, É o que, tristemente, muita gente faz com a cura. Estava para morrer, não morreu. Glória a Deus. Faz o que com a vida agora? Que Deus o quê? Que igreja o quê? Que Jesus o quê? Percebe, meus queridos, o que é o pecado? O pecado mais terrível, que é não crer no Evangelho, é não crer em Jesus Cristo. E crer, meus amados, na Bíblia não é achar bonito. Crer não é não ter nada contra. Crer é viver com e de acordo com. Crer é viver de acordo com Jesus e viver com Jesus. Esse é o ponto. Não é achar bonito. Achar bonito não é crer. Uma vez uma mulher perguntou para mim se era pecado achar o Buda bonito. Eu falei, eu quis entender, o que é achar o Buda bonito? A filosofia do Buda? Não, padre, o Buda mesmo. Ai, que coisinha assim, acho tão bonitinho, fofuchão. Aí, não, pecado não é, eu acho mau gosto, né? Um gordão de cueca sentado. Mas tem gosto, é gosto, cada um com o seu gosto. Meus irmãos, achar bonito não é crer. Crer é viver de acordo com e unido a. Isso é crer. E veja, diante de um milagre tem quem não se pergunta nada. Diante de um milagre, se brincar ainda vão botar gosto ruim na voz do Paulo. O cara vive um milagre, você vê, mas é meio desafinado, né? Você vê, rapaz, não sei se essa hora está cantando, eu estava querendo dormir. Tem gente que é insuportável. Você entende isso? Tem gente que é insuportável, o sujeito é capaz de viver um milagre. Mas se a ficha da missa que ele queria não tem, missa não vou também. Eu queria de manhã, eu queria de noite. Misericórdia, miseriqueima. Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Essa é a pergunta mais importante da vida, meus irmãos. E Deus é tão maravilhoso que se a chicotada e a cadeia não te faz perguntar, quem sabe as bênçãos te façam perguntar. Deus tem lutado conosco e por nós. Deus tem insistido, batido não importa, batido em janela, jogado pedrinha no telhado. Deus está numa luta com você e comigo, que eu sinto até dó dele. Que é para ver se a gente faz a pergunta, o que eu faço? Agora é minha vez de fazer alguma coisa, porque Deus já fez tudo que tinha para fazer, gente. O que Deus não fez, o que Deus não faz? O que eu faço? Como é que eu respondo e correspondo a Deus? Essa é a pergunta da vida. Entende isso? Essa é a pergunta da vida. Ah, padre, mas Deus é amor. Domingo, né? Foi dia das mães. Nossa mãe dá alguns mandamentinhos para nós, não dá? Ela tanto nos ama que ela dá alguns mandamentos para nós. Sei lá, por exemplo, não pode deixar a toalha molhada em cima da cama. É o mandamento da mãe da gente. Tem que baixar a tampa do vaso. Não pode deixar o tênis no meio do corredor, que alguém vai tropeçar, vai cair. Mandamento de mamãe, certo? Aí o menino pega, deixa o tênis, deixa a toalha, não faz nada. Aí vamos pensar que alguém fala assim, rapaz, acho que sua mãe não vai gostar de ver isso aí, né? Minha mãe é amor. Ou seja, minha mãe é uma trouxa, ela é uma besta. Ela está aí para ser usada. Amor tem mandamento, não é isso? Deus me ama. O que eu faço? Não para comprar. Mas eu preciso fazer alguma coisa? Não preciso fazer nada? O que eu faço para ser salvo? E aí Paulo e Silas respondem, crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos da tua família. A salvação dentro da nossa casa.
Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor, fizeram alguma pregação para aquele homem, falaram algumas coisas sobre Jesus, sobre a vida, e ao carcereiro e a todos de sua família, e na mesma hora daquela noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas, porque estavam todos açoitados, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares, do pequenininho ao grandão. O carcereiro também chegou em casa com as varas que ele sabia usar, bem a vara, né? Ele tinha arrebentado com as costas do Paulo. Acho que ele levou a vara para casa, chegou tarde, acordou todo mundo. Falou, vocês senta aí que o moço vai fazer uma homilia agora. E não pode dormir, porque ele está com a vara na mão. E vai batizar todo mundo. E batizou a família inteira dele, né? Depois Paulo e Silas subiram na casa, alegraram-se, fizeram um jantar para os dois, por terem acreditado em Deus. Mas, meus irmãos, voltemos para o Evangelho. O Espírito Santo vem para mostrar 3 coisas que não são ideias e não é conversa de padre, tem consistência. E a primeira é o pecado porque não acreditaram em mim. E aqui está, minha gente. Louvado seja Deus pelos terremotos, para acreditarmos nele. Agora é preciso fazer alguma coisa com o terremoto. É preciso fazer uma pergunta. Eu não sei qual é o seu terremoto. Eu não sei o que tremeu com as tuas estruturas. Eu não sei o que quase desabou o teto na tua cabeça, você quase foi. É preciso fazer uma pergunta e dar uma resposta. A gente não pode simplesmente sair do terremoto livres pela graça de Deus e não fazer nada com o terremoto. O pecado de não crer, o pecado de não viver conforme, o pecado de não fazer pergunta, o pecado de não viver a resposta. Isso tem consistência. Isso não é ideia, isso não é conversa. Isso não é você pensa assim, eu penso assado, cada um pensa de um jeito, cada um deveria poder pensar de um jeito. Política, futebol, marca de carro. Entendeu? Isso aí cada um poderia pensar de um jeito. Mas diante de Cristo a gente não pensa cada um de um jeito. Diante de Cristo a gente faz a pergunta que nos submete. O que eu faço? Você fala aí. Como Nossa Senhora, né? Isso aqui é serva do Senhor. A gente quer sentar diante de Deus como se a gente fosse assinar um contrato de trabalho, né? Não, mas 8 horas por dia para mim fica... Puxa, e se eu entrasse meia hora mais cedo para sair meia hora mais cedo? Não é possível. Com Deus não é assim, filho. Não, mas aí sábado. Com Deus a gente faz uma pergunta na qual a gente abre mão dos termos. O que eu faço para ser salvo? Eis aqui a escrava do Senhor. Não tem que negociar nada com Deus. Essa negociação com Deus é o pecado de não crer nele. O pecado de não acreditar em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai de modo que não mais me vereis. Esse vou para o Pai é o fim da Páscoa. A justiça significa, quando Jesus volta para o Pai, o que a gente vai celebrar domingo agora, a ascensão do Senhor. Significa o modo como Deus quis salvar o mundo. Como é que Deus quis salvar o mundo? Deixando você pensar o que é certo, o que é errado, e escolher umas boas obrazinhas bem fajuta para fazer 3 vezes por ano. A justiça da Páscoa de Cristo. Deus salva como? Em Jesus, que se fez homem no ventre de Nossa Senhora, que andou nessa terra, que pregou o Evangelho, que fundou uma igreja, que deixou 7 sacramentos, que deixou a Eucaristia, que morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Aqui está a justiça sobre os nossos pecados, a salvação em Cristo através dos sacramentos. É assim que Deus faz justiça e nos torna justos. Não é do nosso jeito, nem do nosso modo. E o outro pecado, então? Desculpe, o pecado, a justiça e a terceira coisa, o julgamento. O Espírito Santo revela ao nosso coração o julgamento. Porque o chefe desse mundo já está condenado. Portanto, meus irmãos, quem vive no Espírito Santo tem um dom. Me pergunte qual é. Não, só quem está vivo. O Espírito Santo, meus irmãos, nos dá um dom, que é saber o fim das coisas. O chefe desse mundo, porque esse mundo tem um chefe. Está lá na carta de São João também. Esse mundo aqui
Mundo é o que a gente enxerga e a lógica pela qual as coisas se dão. Diferente de Deus, isso é mundo na Bíblia. Mundo é o que você enxerga e que funciona diferente de Deus. O chefe desse mundo, esse mundo tem um chefe. E São João diz, esse mundo jaz é sepultado, né? Esse mundo está enterrado sob, não sobre, sob, debaixo. Esse mundo jaz sob o maligno. E está lá no Evangelho. O maligno olhou para Jesus e falou assim no deserto, ajoelha para mim. Vira as costas para esse teu Deus aí que deixa você no deserto passando fome. Olha que Deus ruim. Ajoelha para mim e eu te darei a riqueza, o poder e as nações. Sim, esse mundo está na mão do cão. Está na mão do bicho. Jesus falou que ele é o chefe do mundo. Ele é o chefe do mundo, meus irmãos. A lógica do dinheiro, do poder, da ganância, do prazer, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o mundo. Do eu faço o que eu quero, da mentira. Esse mundo tem um chefe. Só que Jesus falou, só que o chefe desse mundo, o diabo, já está condenado. Por que a pessoa que vive com Cristo não se ilude com o mundo, não se assusta com o mundo, não tem medo do mundo, nem é atraído pelo mundo? Porque dentro de você já sabe que tudo isso aí já está condenado. Igual uma obra, igual uma construção, uma casa, um prédio. Antes de cair, alguém vai lá e mete um adesivo lá. Que está condenado, não pode usar mais, não é assim? Não precisa cair para saber que vai cair. Já está condenado. Já deu errado. Pai e mãe tem esse dom às vezes, né? Você olha e você fala assim, meu filho, você não está vendo que isso aí vai dar errado? Ou seja, você já sabe o fim. Você não precisa ir lá no fim para saber o fim. Não é verdade? Você sabe. Mas quem não tem o Espírito Santo é igual criança. Não bota o dedo na tomada. Não bota o dedo na tomada. Você tira o bichinho, ele volta para a tomada. Você tira o bichinho, ele volta para a tomada. Aí você vai tirar e ele já não volta. Aí faz durinho, né? Só tem um remédio. Qual que é o remédio? Deixa e às vezes até ajuda, né? Que eu já vi mãe não só deixando, eu já vi mãe ajudando. Então bota o dedo, você não queria botar o dedo. Pronto. Quem não tem o Espírito Santo precisa botar o dedo na tomada. Filho, não bota a mão e vai queimar. Isso não pode. Vem cá, meu anjo. Você tira. Na última vez que você vai tirar, você já não tira. Que garra lá, ele quer. Então bota o dedo na panelinha. O remédio é deixar botar. Deixar, gente, não pode ajudar, hein? Tem umas mães doidas. Você só deixa. Deixa botar o dedinho. Pronto. Quem tem o Espírito Santo já sabe o fim da história. Isso já está condenado. Isso não vale a pena, é o discernimento. Mas é a vitória de Deus, meus irmãos. O chefe desse mundo já está condenado. O demônio e suas pompas. É igual cobra cega quando você corta a bichinha no meio, que você corta a cabeça dela, o rabo fica... Ela já está morta. É igual peixe quando você tira da água. Parece mais vivo fora do que dentro, né? Quando você tira o peixe da água. Aquele bicho se bate de um tanto que você fala, ele fica mais vivo fora da água do que dentro da água. Não, ele está morrendo. O chefe desse mundo, meus irmãos, já está condenado. E como um peixe fora da água, que na iminência de morrer se bate muito mais, é o que acontece com a história do mundo. Nossa, Padre, parece que esse mundo está cada vez pior. Não é assim que a gente pensa? A coisa está cada vez mais de ponta cabeça. E tá, por quê? Porque já está condenado. Quanto pior fica, meus irmãos, é os sinais da volta gloriosa de Jesus. Que nenhum de nós vai ver. Pode relaxar, tá? Nenhum de nós vai ver Jesus voltando na glória. Não porque ele não vai voltar, porque nós não vamos ver. Nós vamos ver o dia que nós morrer. E a gente reza para demorar um pouco isso aí também. Então, dá tempo hoje de fazer a pergunta: o que eu faço para me salvar? E olha, talvez, às vezes, nós estejamos devendo a Deus essa pergunta. Porque não foi nenhum nem dois terremotos. Não foi nem 2, nem 3 celas abertas na nossa vida.
Não foi 4 nem 5 intervenções divinas. E parece que a gente não faz essa pergunta ou foge da resposta. É preciso fazer a pergunta, meus irmãos. E quem faz isso em nós? O Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo limpa a gente, pelo menos no primeiro momento, pelo menos por uns dias. A gente fica muito consciente do que consiste os nossos pecados, a justiça a ser vivida e o julgamento que nos espera. Aquela primeira sensibilidade que Deus nos dá, né? Às vezes quando a gente vive um grande momento de conversão, a gente fica santo assim uma semana. Nem tanto, né? Vamos lá, 4, 5 dias úteis aí, vamos lá. Aquele primeiro momento onde você soube no que consistiam as coisas. Mas é preciso fazer uma pergunta e viver a resposta. E também, meus queridos, rezarmos as nossas tristezas. Que nenhuma delas sejam em vão na nossa vida. Que cada uma delas deixe um fruto em nós. Por isso, é bom para você que eu parta, disse Jesus. É bom para nós algumas situações aí que não são tão gostosas, mas são boas, para que o fruto do Evangelho fique nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos...